passando algumas... Então, eu vou ir começando a atividade, enquanto as pessoas vão entrando, passando algumas informações, e também para a gente ir aproveitando e respeitando todo mundo que já está aqui a postos, principalmente as nossas convidadas. Tá? Esse é um evento promovido pelo AISEP. O AISEP faz cursos, tem 2 cursos de extensão, um sobre saúde sexual e um outro sobre transtorno mental grave, né? E nós estamos justamente abrindo uma nova turma de transtorno mental grave, e daí mais para o final, né, lá para 8h20, daí a gente vai interromper e a gente vai... eu vou passar algumas orientações para quem tiver interesse, pode ficar daí, sobre a parte mais didática do curso, e depois a Fernanda vai passar algumas informações mais práticas em termos de horários, custos e requisitos, tá? Para se inscrever e para ser admitido no curso, né? Então, esse curso em transtorno mental grave, ele surgiu da nossa vivência no Instituto de Psiquiatria, né? Particularmente, nós 3, né? Eu, a doutora Mary e a Nathalie, ficamos lá no Centro de Reabilitação e Hospital Dia, né? Que é justamente um setor que trabalha predominantemente com transtorno mental grave. E esse curso surgiu da ideia de podermos expandir mais o conhecimento, já que o Instituto de Psiquiatria, atualmente, ele congrega muitas pessoas, muitos grupos, e esses grupos têm conseguido, vamos dizer, vários avanços em termos de terapêuticas das mais diversas ordens para transtorno mental grave, né? Então, justamente por isso que surgiu esse curso, né? Eu queria só colocar, então eu vou falar mais disso então, no finalzinho, e queria abrir a nosso bate-papo de hoje, explicando um pouco para os nossos convidados, que a gente está muito feliz de tê-los aqui conosco, né? Por conta de que a gente teve muitas inscrições, então, por uma questão de ordem, a gente vai pedir que as perguntas e comentários sejam feitas no chat, e a Fernanda, ela vai ser a reguladora disso, tá? Para a gente poder ir inserindo algumas delas, talvez, se nem todas forem respondidas, depois a gente pode tentar, mesmo depois do final, tentar mandar alguns retornos para vocês, tá? Então, eu vou pedir que todo mundo fique com o áudio apagado, né? E coloque as suas perguntas pelo chat, tá? Bom, então, eu gostaria de iniciar, né, dando a palavra à Mary e à Nathalie para se apresentarem. Eu vou primeiro já fazer uma provocação para a gente já começar, e daí eu falo assim, gostaria de que daí, quando elas começassem a falar, elas primeiro daí falassem brevemente aí o que elas acham interessante do percurso de cada uma, né, para daí a gente começar a trocar, né? Então, eu queria levar inicialmente uma colocação para a Mary, né? Em termos assim, né, o nosso tema é de avaliação, né? Avaliação, modelos de avaliação em saúde mental, enfim. E eu queria te perguntar, Mary, se atualmente, quando a gente fala em avaliação em saúde mental e transtorno mental grave, se tem alguma coisa que te inquieta mais atualmente? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? É um prazer trabalhar com você no Hospital Dia. E é isso, sou médica do Hospital Dia, fiquei também muitos anos trabalhando com transtornos mentais associados à epilepsia, que a gente sabe que é uma outra condição que agrava muito os transtornos mentais.
Sou psicodramatista e ajudei a fundar a Liga de Saúde Mental lá do CRHD. Olha, o que me inquieta é que eu acho que paciente grave é difícil a gente encaixar num modelo. Paciente grave, a gente tem que esquematizar as nossas prioridades junto com ele, né? E às vezes a prioridade do paciente não necessariamente é a mesma que a gente enxerga, e sem acordos, sem combinados, sem um plano de tratamento individualizado, é difícil se estabelecer um vínculo empático o suficiente, de confiança suficiente, para que esse paciente permita que você, junto com ele, vá tratar esse transtorno e todo o impacto que tem na vida, na funcionalidade dele. Perfeito, perfeito. Nathalie, nessa mesma linha, né, de avaliação, né, a terapia ocupacional tem sido um campo aí que tem andado a passos largos, né? Apesar disso, eu não sei assim, se a gente fizesse uma enquete aqui com o grupo, quantas pessoas já ouviram falar na CIF, né? Eu chutaria que poucas pessoas, né? E daí, assim, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é a CIF e por que será que ainda a penetração desses conceitos ainda é, vamos dizer, um pouco lenta em relação às demais. Bom, primeiro, boa noite, obrigada pelo convite. Trabalho no IPQ já há quase 15 anos, trabalho com diferentes transtornos mentais do IPQ, e o grande desafio são os pacientes graves, onde a gente precisa também, além de ser eles, né, acompanhar eles, a gente precisa da rede de apoio deles, que muitas vezes é deficitária. E quando a gente fala de funcionalidade, a gente fala muito mais, não só da capacidade deles, mas também do ambiente que eles vivem e as pessoas que apoiam eles. É um desafio trabalhar com funcionalidade, e eu acho que a funcionalidade cada vez mais tem destaque, né? Quando a gente fala em pacientes psiquiátricos, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a funcionalidade hoje está em destaque e é um importante critério de diagnóstico. Perfeito, perfeito. Mary, essa questão, na verdade, acho que é uma questão que eu gostaria que as duas pensassem um pouco, se quiserem responder, né? A gente trabalha muito, né, atualmente com a questão da questão da autonomia, né? Eu acho que é uma das grandes coisas que a gente busca lá na reabilitação. Eu acho que tanto na terapia ocupacional quanto no hospital dia. E, ao mesmo tempo, a gente tem tido um crescente de casos com sintomas de autolesão e também de sintomas relacionados ao suicídio, né? Como você entende ou vê formas de o profissional da saúde mental ficar um pouco mais confortável enquanto, de alguma maneira, ele precisa, né? Precisa não, ele está alinhado com essa questão da autonomia, mas diante desses pacientes com um risco maior, né? Por exemplo, a gente que trabalha no hospital dia, muitos pacientes, então, voltam, enfim, eles não estão num sistema recluso, né? Quais são as formas da gente conseguir ficar um pouco mais confortável, formas da gente tentar algum tipo de programa junto com o paciente para que a gente consiga harmonizar essas questões, né? Que é o respeito, o incentivo à autonomia e, ao mesmo tempo, cuidando da segurança. Tá aí um belo desafio que a gente está enfrentando nos últimos tempos. Nunca imaginei que quando eu me formasse eu ia ter tantos casos assim, né, com autolesão e suicídio. Eu gosto de pensar numa certa divisão em relação ao suicídio. Eu acho que tem ideações de suicídio mais agudas, né, e pacientes com ideações de suicídio mais crônicas, digamos assim, ou que são mantidas ou extremamente recorrentes na vida deles.
Acho que não dá para a gente negar que a internação é uma super ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor quando há um risco de suicídio iminente, né? A proteção do paciente vem antes de tudo, mesmo que se quebre de alguma maneira o vínculo de confiança e a autonomia dele, né? Numa internação involuntária, principalmente aqueles pacientes que estão com raiva, né? Estão com uma energia muito grande, ou seja, eles são bombas relógio, né, prestes a explodir numa ideação de suicídio imediata. Acho que a gente ainda não tem um arsenal terapêutico tão bom para essas situações, que nem é a internação, o tempo, as conversas, o ajuste medicamentoso. Mas a gente enfrenta lá no Hospital Dia aí quase mais que mais que 10% dos nossos casos têm ideação de suicídio crônica, né? Que a gente está sempre ali na berlinda, o suicídio passa a ser uma opção de saída, entre aspas, digna para aquele indivíduo que não consegue retomar a vida do jeito que ele esperava ou como ele imaginava que seria. Então, aí eu acho que para esses pacientes a gente precisa pensar fora da caixa, realmente, além do arsenal psiquiátrico habitual, digamos assim, né? Não é só o medicamentoso, não é só a psicoterapia, senão essas pessoas já tinham melhorado, não é só a família ou a religião que as seguram. A gente precisa pensar o que segura esse indivíduo, o que faz sentido, qual é o sentido da vida para esta pessoa, né? E é muito singular. Tem pessoas que não, sei lá, que o trabalho é a vida delas, né? Que vê uma vida inteira, 50 anos trabalhando e de repente, pum, perde o emprego e não tem nenhum outro vínculo, não tem aonde te segurar, não tem por o que viver. Então a gente vai ter que pensar junto com aquele indivíduo como outras pessoas se seguram na vida, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da vida para aquela pessoa, que não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o seu, né? Para tentar achar formas de costurar isso e construir junto com ele uma nova história. Eu brinco até uma nova história mais digna, uma nova história que ele se orgulhe de si, né? Então eu costumo dizer que vamos olhar para daqui 5 anos. Em 5 anos eu quero que você olhe para trás e você se orgulhe de você. E sei lá, eu sempre que falo em suicídio eu lembro de uma coisa que eu aprendi na residência e que eu uso até hoje, que é quando eu acho que um paciente ele está muito ali no limite, mas não vai internar, não tem vaga, não tem a condição. Eu uso uma brincadeira que não tem um fundo legal, mas é fazer um contrato entre nós dois e botar no papel, né? Que eu vou estar aqui esperando por ele amanhã e que ele assina junto comigo, dizendo que ele vai estar aqui amanhã para conversar comigo. Né? Então, eu acho que a gente vai, ao longo da prática clínica, desenvolvendo esse arsenal. Né? Agora, eu lembrei de uma outra paciente que ela também, muita ideação de suicídio crônica, e ela aliviou um dia que eu virei para ela e falei assim, olha, nem que se você se matar, eu vou continuar sendo sua médica, eu não vou te abandonar. Né? Era uma questão de personalidade em que a questão do abandono pela ameaça de suicídio era muito apavorante para ela. Então, acho que a gente vai... É isso, acho que você vai conhecendo o indivíduo e sacando o que é importante para ele e tentando costurar na prática algo que possa fazer sentido para que vocês construam essa relação de melhora. Né? Bárbaro. Legal. Nathalie, você gostaria de colaborar com essa questão? Sim, eu acho que a doutora Mary falou algumas coisas importantes, né? A gente tenta sempre conversar com o paciente e tentar descobrir o que faz ele também querer estar vivo, né? A minha religião, minha família, e retomando essas coisas que são importantes a ele. Mas também a gente faz esses combinados, a doutora Mary falou, a gente faz os monitoramentos, a gente às vezes pede para eles serem amigos ou colegas, eu vou sair aqui do hospital, vou até a minha casa. Então, tenta mandar uma mensagem falando que você está saindo aqui do hospital, chegando na sua casa. As estratégias que a gente também vai utilizando de monitoramento do paciente, mas que ele não perca a autonomia dele. Ele possa, assim, sair do hospital, ir para a casa dele, mas também deixar as pessoas que o aguardam, as pessoas que cuidam, tranquilos em relação a como ele está. Então, a gente também cria várias estratégias em relação a isso. E não só assim, no hospital dia, como também nas licenças, em internações ou em casos, quando a gente trabalha com pacientes de alto risco,
a gente faz esse monitoramento, né, de uma forma que eles tenham a autonomia, mas ao mesmo tempo eles digam para a gente como que estão, como que ele está, como ele se sente. Eu acho que o mais importante dessas ocasiões é o que eu falei, a rede de apoio acaba sendo fundamental, não só para eles confiarem não só na gente, mas também terem outras pessoas que eles possam conversar. Porque às vezes eles também querem falar da gente, então eles precisam ter uma rede de apoio maior. E é uma coisa que a gente tem que sempre vincular no nosso paciente. Olha, vocês têm outras pessoas que não só a gente, vocês também possam conversar nesses momentos mais difíceis. Mas manter a autonomia do paciente sem alto risco é super complicado. Isso também tem a ver com a confiança, né? Tem a ver com o vínculo que a gente tem com ele. Então, eu estava ouvindo vocês e pensando que vocês ambas, né, falaram muito dessa questão do vínculo, né? E pensar, né, que na realidade, né, os profissionais acabam sendo pessoas de referência nos relacionamentos deles, né? Únicos, né? Muitos, né? E muitas vezes únicos, né? E o quanto que, vamos dizer, essa prática, de alguma forma, demanda da gente, né, do profissional, essa possibilidade interna, né, de se emprestar, de se dispor, aliado a essas questões que eu ouvi de ambas, que é a questão desse arsenal, que a Mary falou arsenal, a Nathalie falou aí dos acordos, né, que eu acho que são coisas que cada um vai desenvolvendo junto com o seu time, né, e vai observando que tem, como vamos dizer, tem algumas formas que conseguem dar mais certo de combinados, né? Quer dizer, tem uma técnica associada a essa questão do vínculo, né? E dessa disponibilidade interna, né? E nesse sentido, uma coisa que eu fico pensando bastante, né, é virar para o outro lado, né, para o nosso lado, né, porque até pelo Covid e tudo, assim, a gente nunca viu tanto profissional da saúde meio baleado, né, e precisando recalchutar, e terapia, e tudo, ter remédio e tudo, né. E eu acho que, assim, pensar um pouco também, né? Achei muito legal as colocações de vocês, e pensar um pouco que quando você trabalha com transtorno mental grave, você também tem que trabalhar muito as expectativas, né? Porque a gente, de alguma forma, todo mundo que vai para essa área de saúde mental tem esse furor, né, de curar e resolver, né? E o quanto que, quando você está nessa área e para você precisar ajudar, você precisa trabalhar essa resiliência. E a Mary falou, né? Muitas vezes o sentido para aquela pessoa é outro, né? E, e aí a gente muitas vezes tem que fazer esse caminho de volta. Então, queria trazer um pouco isso para a reflexão, né, Mary? O que você acha? Você tem visto essa questão do quanto o profissional de saúde mental também tem que se rever, né, nessa prática, principalmente com transtorno mental grave? Eu acho que total, Marco. Acho que se a gente não se prepara, né? Eu falei isso um pouco ano passado, para a onda que está vindo, a gente também não dá conta. Não adianta a gente manter um otimismo absurdo e achar que vamos salvar todo mundo segurando na mão, né? Isso não é possível, por mais boa vontade que a gente tenha, né? Perdemos uma paciente o ano passado, né? Se lembra lá no HD, e me fez refletir muito sobre o assunto do quanto a gente se empenha, o quanto a gente se envolve quando a gente dá essas ferramentas, e como a gente também tem que se proteger um pouquinho. Eu lembrei de uma fala na época do meu professor de anatomia, que o estudo da medicina ele vem também do encontro com a morte, né, e do estudo da morte. Então, a gente poder refletir e saber quais são os nossos limites é essencial, porque senão a gente não consegue ajudar o resto das pessoas que a gente tem para ajudar. Eu gostaria de dizer que a gente consegue salvar todo mundo, mas não é uma verdade,
Senão, os índices de suicídio não continuariam aumentando como aumentam, apesar de toda a evolução que houve nos tratamentos dos transtornos mentais, né? E a gente precisa se amparar também um pouquinho, eu acho, na compreensão do tipo de civilização que a gente está inserida para isso. Porque não é só a gente, como equipe de saúde mental, que estende a mão para um paciente, né? Existem ações que podem ser feitas pela sociedade que são super eficientes. Com a fala da Nath, eu estava lembrando aqui de uma ação em 2016 que foi feita numa ponte na Coreia do Sul, pela Samsung, e eles escreveram frases luminosas, né, de impacto, e lá era uma ponte onde se cometia muito suicídio, e reduziu em 70% o índice de suicídio naquela ponte, né? Então, gente, a gente como sociedade precisa pensar nisto, né? A gente precisa pensar como a gente estende a mão para o outro, a gente fala para... Nossa, todo mundo tem que falar sobre suicídio, né? A gente não fala isso no Setembro Amarelo, a gente precisa colocar isso para fora, mas a gente também precisa criar pessoas capacitadas a aguentar ouvir o sofrimento humano, porque não dá para jogar assim, como está hoje, por exemplo, no ombro dos nossos jovens, né? Hoje a gente atende aí adolescentes de 13, 14 anos, e tem um que se automutila na sala, outra que já tentou suicídio aqui, então assim, o contato que eles têm com o adoecimento, com o sofrimento e a falta de capacidade de ouvir, suportar, está fazendo com que outros jovens também adoeçam. Então, acho que a gente, como sociedade, precisa se preparar para isto. Quando a gente vê poucos países que estão começando a reduzir índices de suicídio, eles estão investindo justamente na educação das crianças, na identificação das emoções, na capacidade de resiliência, na capacidade adaptativa dessas crianças, né? E isso começa a ter alguns resultados do ponto de vista do suicídio, dos números do suicídio. Então, acho que cabe a nós pensar de maneira realmente mais ampla no assunto, se preservando, né, e somando forças, não pensar que você sozinho dá conta. A gente tem uma equipe ali no CRHD de quase umas 60 pessoas, né, entre equipe contratada, voluntários e pessoas envolvidas para cuidar de um grupo de 40 indivíduos. Então, assim, como o paciente com transtorno mental grave requer esse cuidado que vai além do 1 para 1, né? Ele precisa de uma instituição, ele precisa de um grupo que está dando suporte para esse indivíduo, para ele se reconstruir. Perfeito, perfeito. Nathalie, você gostaria de entrar um pouco nessa questão? Assim, eu vejo enquanto terapeuta ocupacional, assim, uma visão assim, para vocês é muito fácil falar de suicídio com o paciente, talvez para o restante da equipe acaba sendo mais difícil, porque fica aquele medo, e agora? O paciente falou sobre suicídio, cadê o médico? Então, assim, a gente fala enquanto IPQ, porque a gente sabe que a gente consegue conversar com aquele paciente, porque a gente tem um respaldo de um hospital. Mas é muito difícil falar sobre suicídio e falar para onde ir caso ele precise. Então, assim, são os desafios da rede. A gente tem o IPQ como perfeito, assim, como um local que, se eu estou no atendimento e o paciente começa a se mutilar, ou começa a verbalizar que não está bem, que está com uma ideação, assim, eu consigo pedir ajuda para alguém, para algum médico que está de apoio, para um psicólogo, pedir ajuda até para a equipe que acompanha o paciente, que seria o mais ideal. Mas e quando são em outros serviços, né? Os outros profissionais não médicos? É muito difícil falar de suicídio. E pouco a gente aprende também nos nossos cursos. Então, eu acho que quanto mais a gente falar, olha, a gente precisa parar e ouvir nosso paciente, a gente precisa perguntar para o paciente se ele está bem, que ele tenha um espaço também para falar que ele não está bem, para falar o que ele pensa. São coisas assim que é muito difícil para nós, que não médicos, ter esse espaço com o medo de não ter o apoio depois, de não ter o respaldo. Então, muitas vezes eu percebo colegas meus não querendo entrar muito nesse assunto com os pacientes por medo do que eu vou fazer agora. Eu acho que isso é uma coisa bem legal para a gente pensar, né? É um desafio para a equipe multi pensar
tem um paciente com risco, o que eu vou fazer sem um médico na equipe? É muito difícil. Sim, e eu acho que você pegou um ponto bem importante, que eu acho que vai à linha com o da Mary, que é, você falou assim, para os psiquiatras, eu acho que assim, é uma questão difícil de lidar, mesmo para o médico, né? Com certeza, em locais que se tem uma estrutura, é mais fácil, né? Mas eu queria pegar a tua fala e pensar o quanto que ela é verdadeira, até mais de uma forma mais abrangente. Acho que muitas vezes a gente tem dificuldade de entrar nesse assunto, né? Medo de entrar nesse assunto, o profissional da saúde mental, né? E eu acho que isso tem toda uma questão, por exemplo, de preparo, como você falou, e de repente nos cursos da gente não tem tanto enfoque, né? Os cursos de formação da graduação não enfocam tanto nisso, por exemplo, então é uma coisa mais clara, né? Didática, e tem esse outro lado que a Mary trouxe, mais cultural, né? Que é essa coisa assim, hoje em dia se jogam esses números e tal, né? Mas ainda não é uma coisa tão que a gente já se aproximou mais, que a gente se abriu mais, que a gente aceita mais, né? E a coisa está chovendo, principalmente com essa galerinha de adolescente que está chegando, né? Então, acho que tem esses dois lados, né? Um movimento mais social, de trabalhar isso, e daí, para trabalhar isso, a gente tem que entrar um pouco mais no subjetivo e na dor que pega, né? E também entrar nas questões, né, da parte mais, vamos dizer, técnica, né, de formação, como é que quais são as intervenções viáveis, o que a gente pode fazer num ambiente terciário como IPQ, num ambiente secundário, numa emergência, num local que você, na verdade, nem está como profissional, você está como amigo ou conhecido, né? E daí você trazer as instruções técnicas de como lidar, de como proceder. Enfim, eu agora queria na verdade, explorar um pouquinho, abrir um pouco as áreas aí de expertise, né? Então, agora eu vou inverter, eu vou pedir para a Nathalie falar um pouco do trabalho que ela está fazendo, né? Que eu acho que tem ganchos com as coisas que a gente está falando, e depois eu vou fazer a mesma coisa com a América, que eu também já tenho algumas ideias. Fala um pouquinho da minha atuação, você diz? Isso? Não, eu acho que se você puder falar um pouco, né, do trabalho que você está fazendo e talvez trazer um pouco para ele, só falar qual é o trabalho e alguns insights que você tem tido como profissional da saúde mental. Tá, perfeito. Então, eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa com alguns pacientes com transtornos mentais graves, de validação de 3 tipos de instrumento. Um com foco no estigma, o outro com foco na aderência à medicação, e o outro nos relacionamentos afetivos e sexuais dos pacientes. E, assim, quando a gente começa a avaliar os pacientes, a gente percebe que realmente é um assunto, muitas vezes, nunca falado por eles. Poucos são os pacientes que conseguem verbalizar sobre a sua sexualidade, que conseguem relatar sobre as suas dificuldades de relacionamentos, sobre as dificuldades com os pais, com os irmãos, de nunca ter namorado. E daqueles pacientes que foram abusados sexualmente e que também não conseguem verbalizar os fatos, não querem verbalizar os fatos, não se sentem à vontade, têm medo. Então, assim, quando a gente começa a explorar esses assuntos, suicídio, sexualidade, a gente vai abrindo espaços para esses pacientes verbalizar coisas que eles não verbalizavam, ou que eles não se sentiam à vontade a verbalizar. O que eu venho, assim, percebendo na minha pesquisa são os medos relacionados à sexualidade. Será que eu posso ter uma vida sexual? Será que a sociedade aceita eu ter uma família? Será que algum dia alguém vai olhar para mim e me ver como uma esposa, como um marido? Será que eu sou capaz de ter filho? Será que meu filho vai ter a mesma doença que eu? Então, assim, são coisas assim que a gente vai percebendo que a gente
muitas vezes não consegue falar com esse paciente num atendimento sobre sexualidade, a gente não consegue ir nessa parte mais íntima deles, e quando a gente começa a fazer um projeto de pesquisa voltado a isso, com avaliações voltadas a isso, a gente vai ver o quanto aquilo estava precisando ser falado, o quanto eles precisavam daquele espaço para falar de sexualidade. E muitas vezes as avaliações são dos instrumentos que a gente utiliza para começar uma conversa, para identificar o que está legal, o que não está legal, e aí ele começar a declarar o que ele sente, o que ele viveu, o que ele vem vivendo, o que ele acredita, o que ele sonha para a vida deles. Assim, uma das coisas assim que muito me chocou no meu projeto de pesquisa que estou fazendo sobre sexualidade é quando você pergunta como que foi sua primeira experiência sexual. E muitos relatam a primeira experiência sexual como um abuso sexual. E eles ficam, meu abuso sexual foi a minha primeira experiência sexual? Então, assim, são coisas assim que realmente fazem a gente parar e pensar, será que a gente está conversando com nossos pacientes sobre isso? Será que isso não é a gente que tem que conversar com eles? Talvez eles não consigam esse espaço, eles não consigam criar esse espaço de conversa, e é a gente que tem que começar a abrir essa possibilidade. Então, assim, vem várias coisas na nossa cabeça, o quanto a gente deixa de perguntar coisas que podem estar atrapalhando a vida funcional deles, a vida de relacionamento, a vida amorosa deles. Eu acho que é isso, doutor Marco. Não, legal, né? Eu acho que, justamente, acho que a gente está trabalhando temas sensíveis, né? Suicídio e sexualidade são distintos, mas tem algo em comum, né? Tem algo que é a questão social, como é sensível na sociedade, a gente falar sobre a questão da sexualidade, e quando a gente entra, né? Achei muito bonito a forma como a Nathalie trouxe, né? Quer dizer, ela, com o estudo dela, porque ela precisa perguntar sobre essas coisas, de alguma forma ela está puxando um fio, né, desse novelo e dizendo, ó, uma das questões aí é a sexualidade. Daí eles conseguem falar coisas e trazer coisas que muitas vezes eles têm muita vergonha ou eles sofrem, né, por coisas que aconteceram ou por ter um auto-julgamento muito severo sobre o que pode e o que não pode acontecer em termos da vida afetivo-sexual, né? Então... E até sobre o que eles acreditam ser a sexualidade, né? Porque eles também contam para a gente como eles vivenciam a sexualidade, né? Assim, é legal ouvir deles, assim, como são as experiências, né? Como eles conseguem verbalizar, não necessariamente com um ato, mas com outras formas, os pensamentos, os sonhos. Muitos pacientes eu perguntava, você já teve sua experiência sexual? Você já transou? E eles falavam, aqui na minha cabeça já. E aí eles contavam detalhe, assim, como eles vivenciaram essa sexualidade, como eles vivenciam essa sexualidade. Legal, muito legal, né? Quer dizer, provavelmente, né, dentro do que a gente estava falando, agora resgatando, né, provavelmente esse é um fio muito forte para a gente buscar vínculo, né? É que a gente estava falando da importância do vínculo nesses momentos de risco, de suicídio, né? E eu acho que se, de repente, conseguir que o paciente se sinta confortável com a gente para trazer um pouco essa questão mais íntima, pode ser um belo caminho de aproximação e de vínculo, né? Muito legal. E aí, agora eu queria trazer para a Mary, né? E assim, vocês estão ouvindo a Mary, ela fala muito bem sobre aspectos psicossociais e cultura, só que assim, vocês não têm ideia de que você está lá no hospital o dia e de repente ela diz assim, vamos pedir um eletroencefalograma para esse paciente? E daí você diz, como assim, como assim um eletroencefalograma, né? Então, assim, a Mary tem uma expertise forte nessa área, né? E aí eu queria abrir um pouquinho para você trazer um pouco também esse outro lado, né? Mais, assim, biológico, orgânico, né? E que cada vez mais, né, Mary, a gente está vendo que esses lados se conversam, né? Enfim. Eu brinco, mas assim, acho que atualmente a gente está com 1/3 dos pacientes do hospital dia que tem epilepsia, Marco. É surreal, né?
Tem um trabalho um pouco mais antigo que mostra que pelo menos 10% dos pacientes que estão numa internação psiquiátrica possuem epilepsia, e normalmente são os pacientes de maior gravidade, de difícil controle. São os pacientes que têm ou requerem muito da instituição, muito recurso, porque são duas doenças graves que se sobrepõem e que têm interferência uma na outra, né? Eu gosto de lembrar que todo o transtorno orgânico, ele, de alguma maneira, ele se prioriza perante o mental. Então, a gente ter um bom controle dele, uma boa identificação dele, te ajuda no controle do transtorno mental. Então, seja isso a epilepsia, seja isso um problema de tireoide. Se eu não controlar bem a tireoide do paciente, eu não vou conseguir que um bipolar fique estável. Se eu não controlar bem a epilepsia, eu não vou conseguir controlar um comportamento, eu não vou conseguir controlar uma psicose. Se eu não estiver controlando ou vendo a influência dos usos das medicações de hepatite C no desenvolvimento das depressões graves, eu não vou conseguir ajudar esse indivíduo, né? Então, assim, a minha área é dentro da neuropsiquiatria como um todo, um pouco mais dentro da epilepsia, e a gente tem visto a importância e a falta de locais com adequada capacidade de ensinar a identificação desses transtornos, né? Agora, em março, eu vou estar indo lá para Boston, na Associação Americana de Neuropsiquiatria. Quem sabe a gente não consegue puxar um braço deles para cá, né? Mas nos Estados Unidos já é uma subespecialidade, né, bem estabelecida, né, que estuda bem as doenças neurológicas com a Associação das Psiquiátricas, e justamente com enfoque nessa gravidade dos pacientes. Então, nem sempre dá para a gente fazer isso no consultório, mas na instituição a gente tem que ter esse olhar. E é um aprendizado mais específico, realmente, né? Identificar alguns estados de mal, algumas coisas que são mais sutis. Por exemplo, em relação à epilepsia, a gente acha que o mais comum é a convulsão, né? Que quando a gente está falando de epilepsia, a gente está falando de uma convulsão. E a crise convulsiva nem é a crise epilética mais comum, né? É a crise focal com alteração de consciência, que muitas vezes é uma crise breve e é difícil a identificação. Então, precisa de um olhar treinado para pensar a respeito, para buscar na história, para buscar nos exames complementares a possibilidade de fazer esse diagnóstico, tratar o subtipo de epilepsia específico, porque também é uma gama enorme de doenças, para a gente poder auxiliar esses doentes. Então, acho que na nossa prática a gente tem visto muitos pacientes, entre aspas, que vêm para a gente como psiquiátricos, e a gente vem identificando que tem transtornos orgânicos por trás, e a importância de identificar, olhar, tratar isso adequadamente para poder ter uma estabilidade do quadro, né? Só complementando o que a Nath falou do como a gente às vezes não pergunta determinadas coisas para os pacientes. Eu lembro que na tese de mestrado, que foi psicose associada à epilepsia, eu fazia uma pergunta sobre suicídio e uma sobre homicídio. E eu tinha 60% de uma amostra com mais de uma tentativa de suicídio, e eu tinha 30% da amostra com pelo menos uma tentativa de homicídio. Então, Uau. tem muita coisa que, se você não para pensar, ou não pergunta, ou não inicia a conversa, o indivíduo não vai te contar. Né? É muito difícil falar das nossas maiores dores, né? Pensar que você sofreu um abuso, pensar que você teve uma crise que se descontrolou e acordou enforcando o seu marido, né? Ou que você teve uma crise e você esfaqueou alguém. Então, a epilepsia é uma doença que tira muito o controle do indivíduo. É apavorante, é assustador, acaba com a autoestima do indivíduo, né? Então, aí vem um transtorno mental em cima. A gente falava que é uma dupla ferragem, digamos assim, né? Não é brincadeira para aquele indivíduo se abrir com a gente. E acho que necessita mesmo de um grupo de estudo mais específico para atuar nessa gravidade. Perfeito, perfeito. Nathalie, você acha que o fato de você estar no IPQ, né, enfim, com equipe multi,
essa questão vamos dizer, de poder se familiarizar com questões mais biológicas, como essas que a Mary está trazendo, é uma questão que já rola um pouco melhor, ou ainda dá muita aversão nos profissionais não médicos? Como é que você vê, assim, pelo que você sente? Eu acho que no Instituto de Psiquiatria eu não vejo essa dificuldade, porque as reuniões acabam discutindo outros assuntos, né? Então, para a gente já é muito familiar ouvir sobre isso. Mas eu fico pensando, eu trabalhei em CAPS, isso daí é coisa de outro mundo. Então, assim, são outros assuntos que a gente não escuta, que muitas vezes os próprios profissionais nunca escutaram, né? Eu acho que, assim, tem uma diferença, sim. Para a gente, assim, é mais comum porque nas próprias reuniões a gente acaba aprendendo entre equipe, né, profissionais, pela diversidade que nós somos. É uma coisa que é muito natural, por exemplo, lá no Hospital Dia, muitas vezes a terapeuta ocupacional sugerir uma medicação, sabe? Porque a gente já está tão junto e a gente já troca tanto que as pessoas vão se familiarizando e se sentindo confortáveis para trabalhar. Óbvio, né? Óbvio que você nunca vai chegar num conhecimento específico, mas você ganhar uma familiaridade, né? Então, puxa vida, eu acho isso bem rico, né? Eu acho que cada vez mais é importante, né? Para a gente poder ter mais ferramentas para pensar e para ajudar os pacientes, né? Nessa questão, vamos dizer, biopsicossocial, né? E a gente poder pensar tanto nas questões psicossociais, mas também nas questões mais biológicas e como o cérebro funciona, questões que podem nos ajudar também a pensar se o medicamento favorece, não favorece, né? Então, enfim, interessante, né? Então, a gente está falando bastante, né, desses temas sensíveis, né? E eu estou puxando também, eu estou fazendo meio que um paralelo, não sei se vocês percebem, mas puxando um pouco para essa questão do profissional ao mesmo tempo, né? Porque, como a Mary falou, a gente não dá conta sozinho de cuidar das pessoas com transtorno mental grave. A gente precisa muito, muito de equipe, né? Vou trazer um pouco a experiência daí já do lidar com pessoas que sofrem violência sexual. É inviável a gente não ter uma parceria com o pessoal do serviço social. Por quê? Né? Porque geralmente a violência está dentro da família, se coloca além daquela questão que trouxe o paciente. Existe toda a questão do posicionamento dessa pessoa diante das suas relações, né? Então, você precisa muito do assistente social e você também precisa muito do pessoal da psicologia e você também precisa muito do pessoal da terapia ocupacional, porque os casos, por exemplo, que chegam para nós com TEPT, né, transtorno do estresse pós-traumático, geralmente são impactam muito a funcionalidade, né? Enfim, ou seja, se torna um transtorno mental grave, né? Porque tem um acometimento psíquico e um acometimento funcional importante, né? Então, o quanto que, vamos dizer, é importante esse trabalho né? O quanto que é importante a gente também estar se olhando, né? Se olhando em termos bom, de repente eu não estou tão confortável para falar desse assunto, mas de repente eu posso, um outro colega pode falar, pode conversar, enfim, né? E mesmo saber aquele momento que a gente precisa tirar férias, né? Já está na tampa e a gente precisa de um pouco de ar e pedir um pouco de oxigênio para depois voltar um pouco mais, enfim, com um pouco mais de gás aí, né?
Eu queria voltar um pouquinho, Mary, eu queria te perguntar um pouco do modelo que você traz, né, o modelo biopsicossocial de avaliação diagnóstica, né, aonde você tem todos os níveis, né? Eu queria que você falasse, explicasse rapidamente para o pessoal, e depois eu vou perguntar para a Nathalie o quanto que ele conversa com as definições da CIF. Tá. Bom, esse modelo eu aprendi no Projeps, né, com o Dr. Renato Marchetti, e trago, para trazer um pouco para a nossa realidade lá no HD, porque eu acho ele muito importante, uma vez que ele avalia essas 4 áreas de maneira paralela, né, o biológico, o psicológico, o social e o funcional daquele indivíduo familiar. E aí a gente faz a abordagem, por exemplo, não é de qualquer esquizofrenia, né? A gente está falando da esquizofrenia do José. Então, a esquizofrenia do José tinha quais características biológicas, como foi que a história familiar dele pode predispô-lo a ter um problema, como a história, de repente, da gestação conturbada da mãe pode ter tido uma influência, como o desamparo psicossocial na primeira infância ou num imigrante pode provocar a esquizofrenia do José. E aí a gente vai não só dos predisponentes, precipitantes de adoecimento, mas para uma coisa que eu acho muito importante, que é pensar em agravantes, perpetuantes e os recursos do indivíduo. Então, o que faz o José recair do ponto de vista biológico, o que faz o José recair do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico. Poxa, toda vez que o José muda de casa, ele se desorganiza, toda vez que ele acredita que ele não está mais adoecido, ele para o remédio, né? E quais são os recursos? Poxa, o José ele tem esquizofrenia, mas ele toca piano brilhantemente, ele joga futebol, ele fala inglês, ele está estudando uma outra língua, né? A doença não é só aquilo que é retirado do indivíduo, né? Eu nunca vou esquecer a frase de um paciente que ele dizia para mim assim: eu só queria que meu pai e minha mãe enxergassem o que a doença trouxe para mim, porque ela me tirou algumas coisas, mas ela me trouxe a capacidade ou o tempo, a necessidade de investir em outras, né? Então hoje eu sou uma pessoa que é verdade, não trabalha, não estuda, mas eu sou muito mais afetiva e carinhoso com os meus sobrinhos. Eu consigo ver a tristeza nos olhos da minha mãe, mesmo às vezes sem saber como me aproximar dela. E acho que quando a gente faz essa avaliação nos diferentes aspectos, a gente pode montar um plano de tratamento. De novo, nas 4 grandes áreas. Qual que vai ser meu plano de tratamento biológico? Qual que vai ser meu plano de tratamento psicológico, social, familiar, para ajudar aquele indivíduo. E o mais legal que eu acho nesse instrumento é quando a gente senta e faz junto com o paciente. Né? Então, sei lá, você pega a entrevista inteira com ele, você às vezes chama um familiar para complementar informações e depois você senta com ele e fala, bom, eu estou vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu acho que a gente podia fazer esse plano, o que você acha? Aí ele vai te dizer, não, isso aqui eu não quero mexer, isso aqui eu quero mexer, vamos por aqui primeiro, porque esse aqui eu tenho mais medo, e a partir daí a gente consegue sistematizar um pouco realmente e eu acho que é um instrumento muito interessante quando a gente está ensinando pessoas a lidar com um transtorno mental grave, né? Como que elas se organizam isso tudo na nossa cabeça. Porque depois de 20 anos na psiquiatria, a gente vai fazendo isso um pouco automático, né? Mas quando você está ensinando pessoas a lidar com indivíduos graves, eu acho que essa tabelinha ela é muito interessante, né? Por isso que eu te perguntei, porque eu acho um instrumento muito didático e que ajuda, vamos dizer, principalmente para você formar o quadro, né? A gente enquanto profissional, né? E também a gente seguir, né? Porque você pode, vamos dizer, de tanto em tanto tempo, você pode dar uma retomada até para ter uma ideia
de como é que estão essas pedrinhas, né? Se elas continuam todas como antes ou se alguma delas mudou, né? Uma coisa que é impressionante no Hospital Dia é o efeito da observação a longo tempo, né? Então, se você observar em curto tempo, muitas vezes você não vê muita diferença. Mas quando você observa a longo tempo, tem diferenças muito grandes, muito importantes, né? Então, acho que esse modelo de avaliação e que pode ser usado para o segmento, para ir reavaliando, é muito rico, como você falou, principalmente para quem está começando e buscando uma base, enfim. Perguntaram aqui o nome, né? Chama diagnóstico idiográfico. Eu não sei se pesquisando vocês vão achar esse modelo, existem vários modelos, né? Mas a ideia é que é o diagnóstico individualizado, é aquilo que eu falei, não é a depressão como um todo, é a depressão da Maria, é a depressão do José, é o transtorno bipolar na Rafaela, né? É a hora que você individualiza as características do indivíduo e do transtorno dele. Nathalie, o quanto que a CIF conversa com essa avaliação, ou não tem nada a ver, fica à vontade. Acho que tem tudo a ver, na verdade. Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade tem esse propósito, de avaliar o indivíduo no seu total. Então, assim, avaliar as questões de funções mentais, estruturas do corpo, questões fisiológicas, a doença que ele tem, e, além disso tudo, ver a funcionalidade. O que eu consigo fazer mesmo tendo tal doença? Então, tendo uma diabetes, tendo uma esquizofrenia, o que eu consigo fazer? Quais atividades eu consigo me envolver? Quais atividades eu participo? Quais eu não participo? Ela consegue tirar esse rótulo da doença e mostrar que aquela pessoa, mesmo com aquele diagnóstico, consegue fazer várias atividades e que não é igual de um para o outro, né? Todos os pacientes com esquizofrenia vão ter dificuldade para trabalhar. Ele vai mostrando que a pessoa pode ter a doença, uns conseguem trabalhar, uns vão ter mais dificuldades, uns vão precisar de um modelo tal para trabalho, outro de tal. Então, assim, ele vai ampliando as possibilidades da pessoa, mesmo com aquele diagnóstico. A CIF eu acho assim, um instrumento incrível, onde realmente você consegue trabalhar o que aquele paciente tem de bom, tem de melhor para ser trabalhado, quais as dificuldades dele e o que a gente pode trabalhar para melhorar essas dificuldades. É um instrumento bem incrível, e além, assim, de avaliar a questão dele, funções, estruturas, as atividades que ele participa, as ocupações que ele se envolve, ele também avalia as questões com a comunidade, as questões de acesso a transporte público. Então, assim, ele vai ampliando a intervenção, ampliando o olhar para outras coisas que envolvem o indivíduo que a gente acaba esquecendo muitas vezes. E aquele paciente falta muito no seu tratamento, não está engajado no seu tratamento. Quando a gente vai ver, na verdade, o transporte para chegar no tratamento é que dificulta ele ir até o hospital se tratar. Então, a gente vai percebendo que, muitas vezes, as incapacidades estão muito mais no meio e não necessariamente na doença. E a CIF nos permite avaliar isso. Quais são as barreiras que fazem com que aquele paciente tenha mais dificuldade? E que não necessariamente é a própria doença. Às vezes é uma família que vai impedindo, uma família que não vai apoiando, um transporte que dificulta, as questões econômicas que dificultam, questões políticas, então, muitas coisas que envolvem o indivíduo além da doença. Eu acho que isso é revolucionário, né? A forma como vocês duas trouxeram, né? A Mary trouxe o exemplo do paciente que disse, olha, se a minha família conseguisse ver o que a doença mental me trouxe, que eu pude olhar para um outro lado que também acaba tendo um valor, um sentido na minha vida hoje. E essa colocação tua do trabalho com a CIF, que ela trabalha, que ela aponta as limitações, mas aponta também as potencialidades, que, na verdade, né, pessoal, somos todos assim, né? Vamos combinar que isso somos nós,
né? E isso me fez pensar um pouco, né, no alinhamento de uma coisa que está sendo bastante questionada na psiquiatria, que é a questão do diagnóstico, deixar de ser um diagnóstico binário, onde a pessoa tem ou não tem depressão, por exemplo, e passar a ser um diagnóstico mais dimensional, né? Dimensional no sentido de que a gente teria camadas de sintomas de uma determinada ordem, por exemplo, depressivos, que algumas pessoas que têm umas camadinhas a mais vão precisar de um cuidado a mais nesse aspecto, né? E outras pessoas têm algumas camadas, mas talvez aquilo não precise tanto, enfim. Então, da mesma forma, as potencialidades estão lá, né? E o quanto que é revolucionário a gente poder olhar para os nossos pacientes e não ficar olhando só focado na limitação, os sintomas, e olhar esse outro lado, né? Todas as outras coisas que podem ser estimuladas e desenvolvidas. E eu acho que isso é uma coisa que provavelmente todos nós, né, principalmente as pessoas que já estão um pouco mais de tempo, vão ter exemplos para trazer de pessoas que têm questões difíceis e que precisam de cuidados, mas que têm conseguido superar coisas, ficar bem, ficar com mais qualidade, mais bem-estar, né? Então, acho que isso é um ponto realmente bem importante, né? E que eu acho que, trazendo um pouco a fala da Mary sobre a questão da cultura, né? Também é uma coisa que a gente precisa conseguir fazer essa virada, né? De nós que somos profissionais da saúde mental, pararmos de falar tanto dos pacientes só do aspecto da limitação e dos sintomas e mudar um pouco para esse aspecto muito mais dinâmico e das potencialidades que podem ser trabalhadas e da individualidade, como a Mary falou, né, do João, do José, enfim, do Marco, enfim, que possa ser trabalhada e numa continuidade, né, de vida, né, porque as coisas não acontecem nunca de hoje para amanhã, é no pouquinho, né? Eu sempre falo com os meus pacientes a questão da continuidade, né? Estabilidade, né? Ninguém gosta disso, né? Rotina, né? Mas, no final das contas, é um pouco, eu preciso sair da rotina. Mas, a rotina é tudo. Se eu consigo ter uma rotina, por quê? Porque os resultados, eles vão nesse pucadinho, que a gente muitas vezes não valoriza porque não são tão nítidos, né? Só que no final das contas, a coisa gira, né? Por isso que quando a gente tem a oportunidade de observar os pacientes por mais tempo, a gente consegue ver resultados muito contundentes, né? Enfim. Muito bem. A gente tem um comentário, algo que aprendi durante a graduação, devemos ter cuidado com o que queremos tirar no paciente, pois não sabemos tudo sobre o seu alicerce. Ixi, Maria, esse é um ponto que, pelo amor de Deus, eu até tenho medo de... Porque isso acontece muito, muito. É isso aí, Eu gostei, aí, Tayusa, não sei se eu falei direito o teu nome, né? Mas respeito, né? A gente tem que respeitar o paciente, chegar de mansinho, né? Ouvir mais no começo, né? Ir sentindo, né? E daí, vamos dizer, aos poucos, à medida que a gente vai sentindo esse vínculo, essa confiança, aí começar a trabalhar, né? Achei que você pegou um ponto realmente muito, muito importante, o quanto é delicado, né? E talvez até voltando para uma coisa que a gente falou antes, né? Que é essa sede do profissional muitas vezes, né? E que também esse é um outro motivo para a gente ir devagar, né? É que a gente precisa respeitar, porque a gente, às vezes, aquele jeitinho do paciente é a forma como ele está se segurando, né? Então, eu tenho que esperar um pouquinho mais para daí ele conseguir dar um passo. Eu tenho que criar junto com ele um pouquinho mais de recurso, enfim, né?
Enfim, tem um outro comentário sobre eu abordar assuntos como a sexualidade ou traumas do paciente e este se desorganizar, ficar bastante imobilizado, ou até mesmo ter uma crise. Qual seria a abordagem de suporte? Teria algum caso para dar de exemplo? Aí Nathalie, que eu acho que está no projeto, não sei se você tem algum caso que você lembra, que você ouviu, ou se a Mary, com certeza, com toda a experiência... Como eu estou no projeto, eu avaliei 200 pessoas, mais de 200 pessoas já. Assim, eu não tive problema em relação a falar sobre a sexualidade. Eu acho que eu consegui fechar no próprio atendimento, mas é aquela história. O que seria 1 hora acaba ficando 2, 3 horas. Eu acho que a questão de estar disponível para o paciente, oferecer apoio, se ele precisar conversar, se ele quiser trazer outras demandas, eu acho que foi o que deixou os pacientes mais seguros. Mas antes de abordar a sexualidade, a gente vai abordando as questões de relacionamento, até chegar na sexualidade. A gente vai vendo quanto o paciente permite falar sobre aquele assunto. Tem paciente que muitas vezes vai falar, não, hoje eu não quero falar sobre isso. Primeiro, ele está vendo como que eu vou reagir em relação a isso, como que eu vou seguir. Então, assim, muitos pacientes nossos querem saber se a gente vai manter o vínculo com eles ou vai ser só aquela entrevista e acabou. Então, muitas vezes eles acabam perguntando, mas e se eu falar na próxima semana, tudo bem sobre sexualidade? Aí você fala, não, tudo bem, não tem problema. Hoje a gente conversa sobre o que você se sentir à vontade. Eu acho que isso é muito dos nossos pacientes. Eles vão colocando a gente, eles vão testando o quanto a gente está disponível. E a gente está muito disponível para eles, principalmente no CRHD, no IPQ, onde a gente circula com o paciente o tempo todo. Então, eu não tive essa dificuldade pelo tempo que, assim, eu deixei para eles. Então, assim, a gente ia conversando sobre o assunto até eu perceber que realmente esgotou aquele tema, que o paciente estava tranquilo, que ele estava calmo. Caso o paciente perceba que aquilo começou a trazer incômodo, a gente conversa com o paciente, oferece uma ajuda, pergunta se pode conversar com o médico que acompanha, com a psicóloga que acompanha. Então, a gente vai pedindo autorização para o paciente sobre o manejo daquilo que ele contou para a gente, e a gente vai trabalhando em outros momentos aquela conversa. Muitos pacientes, o que eu tive, na verdade, de encerrar as minhas avaliações e o paciente vir me procurar mais 2, 3, 4 vezes, falando, eu lembrei de uma coisa que eu precisava contar. E aquela coisa, você sentar e escutar o que o paciente tem para dizer, porque realmente aquilo incomodava, aquilo era algo que ele não conseguia dizer e queria dizer. Então, eu acho que a disponibilidade é uma das grandes ferramentas em se falar de sexualidade. Quando perceber que há um sofrimento maior, que há necessidade, sim, de pedir a permissão do paciente para conversar com outros profissionais da equipe que o acompanha. E eu acho que deixar disponível, né, para dar outros atendimentos, outros horários para ele conversar sobre aquilo que ainda o incomoda. Mas eu não tive nenhuma dificuldade com nenhum paciente em relação a isso. Acho que foi até que tranquilo. Eu esperava que eu ia ter mais dificuldades e não. Eu vi os pacientes muito abertos para falar de sexualidade, eles se sentiram à vontade. Talvez não porque eu fiz um modelo de pergunta e resposta, mas porque eu realmente abri um espaço para eles falarem de como era a vida deles, como eles se relacionavam, como eram as experiências sexuais, e aí sim eu ia direcionando para as respostas que eu precisava, para as respostas que eu precisava para aquele instrumento, que eu queria para aquele instrumento. Mas eu acho que o jeito que a gente pergunta e a disponibilidade que a gente oferece faz os pacientes se sentirem mais tranquilos. Mas caso realmente eu percebesse que o paciente se sentiu incomodado, é pedir a permissão para abrir a discussão para outros profissionais. Mary, olha, ele me fez lembrar, perguntei, me fez lembrar de uma paciente que para mim foi bem impactante, né? A gente estava no serviço de vídeo EEG, né, que faz uma avaliação do eletroencefalo com a filmagem do paciente, tentando fazer um diagnóstico de um rapaz de uma crise não epilética psicogênica, ou seja, não havia descarga elétrica, mas ele tinha uma apresentação clínica que parecia epilepsia, ele tinha sido tratado para epilepsia há alguns anos, e nesse processo de monitoramento a gente vai retirando as drogas devagar e vai observando um pouco o comportamento,
e faz uma entrevista mais pormenorizada, faz toda uma avaliação da possibilidade daquilo ser um transtorno dissociativo conversivo, né? E para mim, na história, tudo demonstrava que não era realmente uma epilepsia orgânica, né? Que era um quadro psicogênico. E ele batia na tecla que era desencadeado por flashes de luz. Sabe que nem aquela história primeiro do Pokémon lá, nos primeiros desenhos do Pokémon, que realmente desencadeia crises epiléticas para determinadas síndromes epiléticas. E eu fui vendo que a história não batia muito, aí a gente vai investigando a história de traumas, né? Porque esses indivíduos, eles têm histórias de desestruturação familiar muito grandes, abuso físico, psicológico, sexual. E quando eu cheguei aí, o rapaz, ele começou a gritar comigo, ele falava, não vou falar disso, eu não quero falar disso, eu não tenho que falar disso com você. E eu acabei interrompendo naquele dia a conversa, ele estava internado para fazer o exame, ele fica alguns dias lá, e voltei no dia seguinte, e ele um pouco mais calmo, ele conseguiu me contar que ele tinha sofrido um abuso sexual que ele não tinha visto, ele não lembrava quem foi, como foi. A única recordação que ele tinha era o reflexo do relógio dele, porque as mãos dele ficaram para frente, né? E como provavelmente isso estava no cerne do desencadeamento das crises dele, né, depois de ordem psicogênica. Então, a gente não pode subestimar, né, realmente o sintoma do paciente, porque muitas vezes ele está tamponando uma coisa muito mais severa que deu conta, né, de segurar este trauma. Então, a dissociação desse rapaz ajudou a segurar esse trauma e ele fez ele viver na vida mais um tempo. E não cabe, às vezes, a gente julgar qual que é o jeito certo ou errado de consertar alguém, pelo amor de Deus, né? Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer, de novo, qualidade de vida, é trazer compreensão, é trazer que, a partir daí, a pessoa possa reconstruir a vida dela, né? Porque, por exemplo, esse rapaz estava tratando com uma quantidade enorme de drogas antiepiléticas que tem um dano significativo para o organismo, né? Então, se você for ver a terapêutica instituída não estava adequada e o estava prejudicando. Então, a partir daí, com o consentimento dele, a gente pode, então, descascar essa cebola aí bem devagarzinho, né? Com a autorização dele, enquanto ele aguenta, enquanto ele suporta, ir lidando com esses mecanismos de defesa, né, para poder que, a partir da compreensão, de digerir aquele trauma, daquele problema, que ele possa construir uma vida melhor para si, né? Perfeito, perfeito. Acho que é essa questão da sensibilidade, né, que, de alguma maneira, a gente vai conquistando aos poucos, né? E acho que a gente tem que ter bastante calma, né? Todos nós, em relação a isso, né? Não se criticar exageradamente, né? E respeitar esses momentos. Eu acho que a Nathalie usou a palavra autorização, que eu acho que cai muito bem, né? Sempre que for trazer algum tema mais sensível, pergunta, né? Posso falar sobre isso? Aquele paciente que você já acompanha há mais tempo, que você já tem um vínculo, é natural a entrada em determinados assuntos e você já sabe se dá ou se não dá. Muitas vezes a gente não está nessa condição, né? Os dois exemplos, tanto da Mary quanto da Nathalie, são de pessoas que elas não acompanhavam há tanto tempo. Então, entra um pouco nessa questão de perguntar, de tatear, né? E da gente também conseguir lidar um pouco. Isso não é fácil, né? É fácil falar em aula, né? Mas na hora você lidar, né, com o paciente, que você está lá se oferecendo, você está querendo investigar, você está preocupado e o cara de repente te dá uma patada, muitas vezes é o que ele consegue fazer naquele momento, né? E a gente conseguir trabalhar que não é uma questão ali pessoal, né? É uma questão dele, uma manifestação dele, né? Que pode ser inclusive interessante para um outro momento, se eu tiver a oportunidade de trabalhar. Muito bem.
Que mais? Mary, Nathalie, acho que para ir finalizando, tem alguma coisa que tem, vamos dizer, passado mais na mente de vocês mais recentemente, alguma inquietação, alguma preocupação em termos dos pacientes com transtorno mental grave, além de tudo que a gente já falou? Posso eu falar? Claro. Acho que uma coisa que me instiga muito é o planejamento de vida deles, né? Como será a velhice deles, né? Quem vai cuidar deles? Porque muitos deles são cuidados pelos próprios pais. Esses pais, possivelmente, questão da natureza, vão acabar morrendo antes. E aí, quem cuida deles? Acho que essa é também uma questão que instiga muito pacientes com transtornos mentais graves. Os cuidados, né? Quem vai cuidar deste indivíduo? E eu acho que esse é um outro tema sensível e que eu acho que nós, profissionais da saúde mental, também temos uma certa dificuldade de abordar. Eu lembro que eu conduzo um grupo que chama Grupo de Medicação, então os pacientes falam sobre a medicação e, na verdade, a gente explora um pouco como é que a pessoa está, enfim, e eu sistematicamente perguntava um pouco para eles fulano, em que fase você acha que você está do teu tratamento? Você acha que você está no começo, no meio, no fim? Daí o cara falava, e por quê? Ou seja, eu ia, na verdade, vamos dizer, trabalhando isso, né? E os residentes geralmente gostavam bastante dessas perguntas, porque eu acho que isso faz com que as pessoas se coloquem numa prospecção de pensar, né? Eu acho que a gente faz pouco essa pergunta, viu, Nathalie, do futuro, né? E é uma coisa bem objetiva que você acabou de falar que é irrefutável, né? E eu acho que trabalhar isso com o paciente, né, aumenta as chances de identificar potencialidades e recursos, né? E vamos dizer... Prepará-lo, na verdade, né? De prepará-lo para a situação que virá, né? A gente precisa saber qual que é o plano dessa família em relação a ele. E muitas vezes a gente não tem essa informação, então a gente também prepara aquele paciente contando com uma rede de apoio que, na verdade, não existirá futuramente. Então, é algo que instiga a gente. Bem, Mary. Olha, Marco, você me instigou essa entrevista inteira. Foi ótimo. Mas putz, você me fez agora pensar uma coisa que a gente discutiu hoje de manhã. Hoje de manhã a gente estava na entrevista dos médicos residentes para o processo seletivo lá do IPQ, né? É sabido que entre médicos há muito transtorno mental, há períodos de risco de suicídio nas faculdades, a gente enxerga isso claramente, e um dos colegas levantou a questão, né, de, poxa, e o profissional que vai se formar, se ele tiver tido um adoecimento, ele é capacitado, ele não é, a gente pode tirar, não pode tirar. E me retoma também essa coisa das escolas, né, que hoje tem que trabalhar a inclusão, elas são obrigadas a... Antigamente a gente tinha colégios que simplesmente convidavam a sair os alunos que, entre aspas, eram problemáticos, né? Hoje em dia a gente tem os adolescentes lidando com as questões do sofrimento e cada vez mais trabalhando a inserção. Então, se a gente está vendo jovens estão adoecidos, a gente agora começa a receber também, né, médicos residentes que têm as suas questões, porque os seres humanos têm as suas questões. Se a gente pensa cada vez mais em espectro, a gente vai medicar muito mais pessoas, né? E eu acho que o que mais me instiga nesse momento é como fazer uma inserção onde esses indivíduos eles se sintam parte real e integrante da sociedade, podendo trazer a sua visão única para dentro do mundo, né?
Lembro um pouco de uma paciente autista nossa, né, que depois foi trabalhar num grupo de apoio para pessoas autistas, e como a contribuição dela, do ponto de vista dela, hoje mais velha, compreendendo que ela tem, é absurdamente enriquecedor, é mais do que eu li em qualquer livro a respeito de psiquiatria infantil, né, e por outro lado, como a gente, de alguma maneira, tenta que esse sofrimento não contagie as pessoas da sociedade ao redor, nas quais elas estão inseridas. Então, é um tremendo desafio, porque pelo menos nos adolescentes a gente vê muito esse contágio, ele é muito grande, muito, muito, muito grande, né? Quantas vezes eu recebi adolescentes no consultório que estavam falando que queriam se matar, você vai, conversa mais um pouquinho, não, na verdade é a melhor amiga que está prestes a cometer o suicídio, e quando você consegue intervir ali naquela situação, puxa, os sintomas daquela pessoa que estava com você desapareceram. Aconteceram umas 3 vezes no ano passado, com 3 pacientes diferentes meus, né? Então, assim, a gente tem um desafio como sociedade e uma obrigação de reinserção e, claro, de dar espaço para as capacidades desses indivíduos em que eles tenham vidas cada vez mais plenas, né, cada vez mais complexas, com tudo que a gente quiser, e não só viver dentro dos muros da instituição, como se pensava na psiquiatria lá atrás, mas também uma obrigação como sociedade de proteção desse fenômeno de contágio, porque ele existe. Né, ele existe no suicídio, a gente sabe claramente, e a gente sabe que essas autolesões também estão aí a rodo, com um contágio gigante, e que a sociedade interfere sim no adoecimento. Uma sociedade que não cuida da sua infância e adolescência, onde os indivíduos estão expostos à violência sexual, física, pobreza extrema, é um caldo perfeito para aumentar a prevalência de transtorno mental. Perfeito, perfeito. Nossa, acho que os comentários agora de vocês, acho que juntaram bastante em relação ao que a gente falou, né? Eu acho que essa questão, acho que percorreu todo o nosso diálogo até agora, que é a questão do indivíduo, né? De respeitar o indivíduo, de olhar mais o indivíduo e menos doença, né? Mais indivíduo, mais potencialidades, e o quanto que a gente precisa se trabalhar, não só como profissional de saúde mental, mas também como pessoas na sociedade, para que a gente possa impactar além dos nossos pacientes, né? Onde a gente geralmente vai trabalhar crises e depois melhorias, né? Mas poder ter um impacto diferenciado, que acho que tanto você colocou, Mary, com esses exemplos, como a Nathalie também colocou na questão do trabalho com as potencialidades, com o foco mais na funcionalidade, né? Que é encontrar esse indivíduo que tem os seus valores únicos e que, com certeza, também é um olhar que contribui para o todo, né? Como cada um de nós, né? Enfim. Muito legal. Eu quero agradecer muito, Mary e Nathalie. Temos aí comentários excelentes aí do pessoal, gostando muito, né, do bate-papo. Agora a gente vai passar, então, por uma outra parte. A gente vai trazer alguns dados do nosso curso. Então, Mary e Nathalie, fiquem à vontade aí, tá? E não sei se cada uma quer falar mais alguma coisa, quer se despedir. Acho que só agradecer mesmo e se despedir do pessoal. Obrigada pela atenção aí, pelo interesse de todo mundo. E Marco, mais uma vez, obrigada e sucesso no curso. Obrigado. Também quero quero só agradecer, muito obrigado, doutor Marco, pelo convite, e conversar com a doutora Amélie, muito obrigada, foi ótimo. Eu agradeço, Nath, eu agradeço. Grande abraço para vocês, então. Muito bem, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho do curso. Fernanda, será que a gente projeta aquele material que você preparou? Acho ótimo. Rafa, você projeta para a gente, por favor, para eu ficar olhando o chat? Obrigada.
Ok. Estão conseguindo ver, pessoal? Sim, sim. Pronto, Tá. tá bom. Então, pessoal, então, de novo, né, se vocês tiverem dúvidas, escrevam aí no chat, porque para nós nos ajuda, tá? Eu vou falar algumas coisas, obviamente eu não vou conseguir falar nesses minutinhos tudo sobre o curso, né? Mas eu queria chamar a atenção pelo que vocês estão vendo, é a 6ª edição, né? Então, a gente já teve várias turmas antes, né? Nós vamos começar a nova turma em março, né? E esse curso ocorre às segundas-feiras, das 18 às 20 horas, online, tá? Então, esse curso é um curso online, que ocorre às segundas-feiras, das 18 às 20 horas, só pula feriados, essas emendas e tal. Pode projetar o próximo. Tá? Aqui vocês têm os módulos, tá? Então, o primeiro envolve bases conceituais para intervenções em múltiplos níveis, psicológico, físico, social e complementar integrativo, né? O módulo 2 é mais focado em intervenções com estímulos sociais e funcionais, né? Então, a gente tem, por exemplo, nesse módulo, a aula de intervenção extramuro, né? Com pessoas, intervenção extramuro, o trabalho com pessoas de rua, né? Tem também aí as aulas sobre funcionalidade, né, que traz os conteúdos que a Nathalie trouxe de uma forma mais realmente didática e sistematizada para o aprendizado, né? Intervenções com estímulos psicodinâmicos, cognitivo, comportamental e educativo, né? Então, esse é um módulo que traz bastante aspectos de psicoterapias, né? Psicoterapias mais atualizadas. Então, por exemplo, a gente traz uma intervenção com o xadrez, né? O quanto que o xadrez pode impactar positivamente na parte cognitiva de pacientes com transtorno mental grave, né? A gente tem uma aula sobre fobia de andar de avião, tá? Então, como se pode manejar isso, que é algo muito comum, mais do que falado, e é extremamente limitante, né? Essas pessoas, muitas vezes, elas não chegam até nós porque elas delimitam a vida delas como uma bolha, né? E nunca viajam, né? Então, quando elas começam a viajar, daí elas vêm procurar ajuda, né? Intervenções com estímulos físicos, então a gente tem desde a questão da medicação, a gente tem desde a estimulação magnética transcraniana, né? A gente tem o uso da ecetamina, que é uma substância, na verdade, psicoativa, né? É um alucinógeno que está sendo empregado em casos principalmente de depressão, com efeitos excelentes de melhoria de depressão rapidamente, muito mais do que o antidepressivo, que leva mais tempo para agir. E nós temos o módulo 5 das intervenções integrativas, que trabalham mais linhas mais alternativas, né? Sempre a gente traz, pessoal, com evidências científicas, trabalhos embasados em evidências científicas, tá? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que está fazendo um estudo, um ensaio randomizado, comparando uma vertente da yoga com uma intervenção alternativa de controle, tá? Nós temos nesse módulo também a psicoterapia assistida por cão, né? Que a gente tem uma experiência riquíssima no nosso grupo com pessoas vítimas de violência sexual, extremamente um efeito poderoso, principalmente na retenção dos pacientes no tratamento, tá? Próximo slide.
Então, o objetivo é ampliar o conhecimento acerca da multiplicidade de intervenções atuais para transtorno mental grave, definindo o escopo da indicação, sempre olhando para a questão da eficácia, mas também da segurança. Foi um dos pontos apontados aí por uma das alunas, que eu não vou repetir o nome porque eu vou errar, mas eu vou aprender. Mas a questão da segurança, que é muito importante, né? Porque eu posso querer fazer o bem para o paciente, mas eu tenho que cuidar para não prejudicá-lo. Então, eu tenho que estar sempre muito avaliando riscos de segurança para os pacientes, né? Então, sempre baseado em evidências científicas, né? O público-alvo são as pessoas que estão no caminho de trabalhar com saúde mental, então a gente sempre tem profissionais ou estudantes, né? A seleção é baseada em entrevista e análise de currículo. O curso tem uma carga horária total de 80 horas, tá? O curso tem, próximo. Tá, isso eu vou deixar, volta um pouquinho, daí eu já era da Fernanda. Eu só queria daí trazer alguns recheios aí que eu acabei deixando para trás, tá? Então, eu queria colocar algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Uma delas são as metodologias que a gente utiliza, tá? Então, vocês têm a aula online, né? A aula é com profissionais experientes em cada um dos tópicos, com expertise bem diferenciada, né? Essa aula ela é gravada para que o aluno possa assisti-la novamente, né? Vocês sabem que a nossa atenção ela limita bastante, né? Então, é muito diferente eu rever depois essa aula e tomar notas e estudar, né? A gente sabe que o aprendizado, ele passa por uma questão de esforço, né? A gente dorme com os livros assim ao redor da cama, mas não tem jeito, a gente não aprende por osmose, né? Então, mas a gente consegue aprender com motivação, né? E como é que vem essa motivação? Vem justamente disso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Uma coisa mais descontraída, um bate-papo, com temas que são relevantes para a nossa questão, para a nossa história, né? Então, da mesma forma, esse é o perfil do curso. Cada semana, os alunos recebem um material com antecedência. E existe um fórum online, justamente para que as pessoas possam trazer inquietações, dúvidas, comentários, né? E o que acontece? Isso começa a esquentar, né? Porque daí eu faço um comentário, o Rafael faz um outro comentário, a Fernanda traz uma pergunta, e isso faz com que a gente vá se esquentando, e a gente lê um pouco daquele material que foi passado. Então, eu chego na aula de uma forma diferente, como se eu não tivesse vivido nada daquilo aquela semana. Essa é uma das metodologias que a gente utiliza, como também a metodologia da possibilidade de você rever a aula, né? Você pegar e depois rever, ou rever um ponto que você achou interessante da aula, tá? Então, nós temos... A outra metodologia é a possibilidade do professor esclarecer dúvidas do fórum. Então, sempre os comentários do fórum são levados àquele professor do dia. E ele também pode endereçar na aula dele algum dos pontos que foi trazido ali no fórum, tá? Nesses materiais, eles sempre são atualizados, né? E aí você vai tendo aí um corpo também de material de consulta, além das aulas, para um bom tempo, né? Porque às vezes, tipo assim, eu tive um mês, sei lá, de abril, que eu mal consegui olhar os conteúdos, mas o mês de maio está mais tranquilo. Daí eu posso ir lá e pegar e resgatar, né?
Uma coisa que o fórum permite também é que eu identifique pontos de maior interesse para mim, né? Então, como é que eu supero essa coisa do esforço do aprendizado? É buscando coisas que me interessam mais, óbvio, né? Não importa, porque essas coisas que me interessam mais vão fazer com que eu comece a percorrer um caminho de aprendizado que eu vou esbarrar em outras coisas que também serão interessantes, e aos pouquinhos eu vou incorporando esse conhecimento. Tá? Então, são esses as metodologias, né? Nós temos algumas avaliações que nós fazemos, pelo menos 2 avaliações, uma no meio do curso e uma no final, onde tem uma sistemática mais reflexiva, né, sobre a gente poder avaliar os conteúdos, o aprendizado, né, e que essa avaliação seja também um caminho de aprendizado, também nos ajude nessa construção. Tá? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa questão mais didática e de conteúdos, vocês coloquem no chat. Agora eu vou passar... Deixa eu até ver se tem alguma já. Não, por enquanto não. E aí eu vou passar a palavra para a Fernanda trazer, então, as questões mais objetivas ali do... Oi, pessoal. Acabei de mandar, inclusive, no chat para vocês a lista de presença, né, para vocês terem o certificado da palestra. E aí, uma condição especial que a gente conseguiu, para quem está participando hoje da palestra, é um desconto de 10% na matrícula do curso de TMG, que o Marco acabou de apresentar para a gente, até a próxima segunda-feira, né? Então, os interessados que se matricularem até dia 31, a gente consegue esse 10% de desconto na matrícula. Então, eu acho que é uma oportunidade legal. Eu mandei para todos os inscritos a apresentação do curso e a ficha de inscrição. Caso alguém não tenha recebido, pode mandar e-mail para a gente ou pode mandar mensagem no WhatsApp, coloquei aqui no chat também. Vocês podem tirar as dúvidas, se precisar mandar de novo a ficha de inscrição, o conteúdo do curso, né? A gente tem uma apresentação bem legal que traz tudo isso que o Marco apresentou, a metodologia, os valores, os descontos. Então, tem todas essas condições apresentadas para vocês e a gente fica à disposição para tirar dúvida, para explicar um pouco mais. Acho que é um pouquinho por aí. Isso, Carolina, é isso mesmo. O 10% de desconto é nesse valor da matrícula, certinho. Aí, como a Fernanda colocou, existem condições, né, Fernanda, que daí você, quando as pessoas abordam, daí, ou já tem no material, né? Como é que é? Isso, a gente colocou na apresentação, né, do curso todas as condições e os descontos também. Perfeito. Ah, a Carolina falou que recebeu, então imagino que os demais também receberam, né, o e-mail com a apresentação do curso, mas eu posso reenviar também, depois de vocês preenchendo a lista de presença, a gente pode reenviar também. Aí, a partir do preenchimento de vocês da lista, a gente consegue oferecer esse desconto, só avisar que aí a gente se organiza para isso, tá bom? Legal, Silvana, Débora, né? A observação é o estágio, né? Você queria contar um pouquinho, Marco? Acho que você explicando é melhor. Sim, o estágio de observação, ele funciona já desde o começo do curso. Ele parou agora na pandemia, né? E agora a gente está com perspectiva de retomar, né? E daí a gente faz um agendamento, né? Porque a gente daí precisa ver direitinho o número de pessoas interessadas para cada dia,
né? E daí a pessoa tem a oportunidade de ir no IPQ e acompanhar naquele dia o serviço, tá? Então, ela acompanha consultas, eventualmente algum grupo, né? Ela acompanha as rotinas, o resultado, né? Vamos dizer, os alunos adoram o estágio, né? Porque é uma aproximação, uma oportunidade de acompanhar, né? Esse estágio geralmente ocorre uma vez por mês, que é para dar oportunidade de todo mundo participar, né? O custeio do estágio, ele é separado desses valores do curso, tá? Então, é um valor extra de acordo com uma vez por mês, então você vai acertando de acordo com aquela frequência, tá? O estágio seria dentro do curso. Sim, ele acontece dentro do curso, mas ele é opcional, né? Quem mora, sei lá, em outra cidade não pode, fica fora do estágio, né? Ótimo. Bom, pessoal, tem mais alguma questão? Senão a gente vai encerrando. Eu quero agradecer bastante, né, o prestígio de vocês com a nossa atividade. Foi uma satisfação, né, receber tantas pessoas online. É óbvio que isso estimula muito a gente, né? Mas só um número grandioso de pessoas estimulam vocês? Não, às vezes uma ou duas pessoas também tem uma qualidade maravilhosa, né? Mas a gente gostou muito de ver o interesse e a procura, e a nossa missão é realmente expandir os conhecimentos, né? Então, a gente faz com muita atenção, com muito carinho, e se empenha bastante, porque a gente quer multiplicar, né? E nossos ex-alunos acabam formando uma rede, e depois a gente chama eles nas lives, né? A gente já fez isso bastante, né? A gente se torna realmente uma rede, aí uma família, tá bom? Então é isso. Não sei se a Fernanda quer falar alguma coisa. Não, acho que só isso. Não? Agradecer também e dizer que a gente está à disposição para qualquer dúvida. Então, gente, um abraço e uma boa noite para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal.